bem? Ô, turminha, boa noite a todos. Agora, de forma oficial, como vocês podem estar vendo aí no aplicativo, a aula já está sendo gravada. Vocês também? Como é que está, Ana Cláudia? Boa noite. Estou vendo o Cristiano ali, estou vendo a galera aí, o Fernando, o Diego, o Cássio, legal. Abra o microfone aí, faz barulho, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com alegria, com coragem. Tamo junto, tamo junto. Ó, aumentou o número hoje, pessoal que chegou mais em cima do horário, né? Mas chegaram a tempo. Tem gente que vai lavar a louça da janta. Brincadeira, eu não vou fazer isso com vocês, não, tá? Turma, um prazer enorme estar com vocês de novo. Tem gente nova aí que entrou hoje, né, na nossa turma. A professora Socorro é uma delas. Professora Socorro, seja muito bem-vinda, tá? Eu estou chamando ela de professores, que todo mundo aqui, para mim, não importa o que já aconteceu no passado, todos são futuros terapeutas, monitores, coordenadores e, por que não, futuros professores da FENATED também, né? Tem vários alunos que veio para a FENATED, tá, turma? Pessoal, leia o material que eu mandei para vocês no grupo, vocês deram uma lida, sejam sinceros, vamos começar a sinceridade agora. Não leu, né, Ana Cláudia? Darlan leu? Pode ligar o microfone, Darlan. Eu não consegui ler, não. Obrigado. Então, vamos lá. Para quem não leu, eu vou fazer a explanação desse material agora. Vai ser rápido, não tão rápido, mas vamos fazer. Legal, Alexandre, obrigado. Mas vamos destrinchar aquele material ali. Eu mandei o material, vocês não pensam que eu vou subir ele aqui, não, para a gente fazer leitura, né? Nós vamos entender aquilo que está escrito lá, pessoal. Nós vamos aprender e não decorar. Beleza? Então, assim, primeiramente, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. E antes da gente entrar nesse tema central, que, diga-se de passagem, foi o nosso tema da nossa abertura, né, pessoal? Eu preciso trazer vocês para uma reflexão muito séria. Não tem como a gente iniciar um curso ou falarmos sobre tratamento de dependência química, formação de conselheiro, formação de monitoria, coordenação, sem ao menos nós fizermos, todos nós juntos, um resumo, mesmo que breve, sobre a reforma psiquiátrica, pessoal. Por que, professor Adriano, que a reforma psiquiátrica é tão importante? Gente, guarda isso no coração de vocês. E a semana que vem tem avaliação sobre isso, tá? Entender a reforma psiquiátrica, a gente vai estar compreendendo justamente de onde todos nós, como seres humanos, como profissional, onde nós viemos. De onde nós viemos. Nós vamos revisitar, pessoal, um tempo em que o tratamento da saúde mental e da dependência, professora Socorro, ele era pautado na exclusão. Ele era pautado no isolamento, ele era pautado na falta de humanidade. Aí eu pergunto para vocês, alguma semelhança com algumas coisas que vêm acontecendo, infelizmente, hoje, ainda atualmente? Né? E olhem que eu estou falando de reforma psiquiátrica, pessoal. E é para impactar mesmo vocês, sabe, Renan? É para impactar. Desliga os microfones, por favor. Eu preciso que vocês desliguem isso, obrigado. A gente vai revisitar, pessoal, e quando a gente fala em tratamento humanizado, professores, que foi o tema da nossa abertura, nós estamos falando justamente dessa consequência direta e dessa transformação. Aliás, vou falar para vocês, uma transformação histórica, porque, vejam bem, era um modelo que trancava, nós vamos falar sobre isso, para hoje ser um modelo que acolhe, pelo menos é o que tem que ser. Né? Era um sistema que excluía antigamente, pessoal, para hoje nós trabalhamos em cima de uma escuta, né? Era uma visão que via, por exemplo, via o seu acolhido, ouvia uma pessoa, via o indivíduo como um problema, para hoje a gente vê essa mesma pessoa em sofrimento, mas ela merece todo o nosso cuidado, toda a dignidade, todo o recomeço, como muitos de nós aqui tivemos. Faz sentido, pessoal? Faz sentido para vocês? Hã? Legal, Darlan? Tamo junto. Muito bem. Por isso, para a gente entender, pessoal, como que nós chegamos até aqui, isso é muito louco, turma. E por que a gente vai falar tanto em serviço ao próximo? Vocês vão me ouvir falar sempre em serviço ao próximo, em tratamento humanizado, empatia, em recessão social, mas para isso é fundamental a gente olhar rapidamente que seja para esse marco histórico que mudou, diga-se de passagem, o olhar da sociedade sobre o adoecimento mental e a dependência química. E nós falamos sobre a sociedade, né, na nossa abertura. Então, assim, turma, quando a gente olha para a história da reforma psiquiátrica, se vocês leram o material, vocês vão entender tudo que eu estou dizendo aqui. A gente vai perceber, vê se faz sentido, professores, o quanto
professora Socorro, o quanto que a sociedade, sabe, gente, turma, ainda precisou evoluir para a gente compreender que o tratamento não é só isolar. Pergunto para vocês, qual que é o núcleo da doença mesmo que a gente aprendeu aí, da cartilha, lá na primeira série ainda? Qual que é o núcleo da doença? Como é que chama? Isolamento. O isolamento. Obrigado. Tem alguém atento, né? O isolamento. Então, quando a gente olha isso, cara, não é sobre isolar, é sobre reintegrar, não é sobre punir. A gente vê muita punição dentro de unidade hoje. É cuidar, cara. Então, assim, ó, quando eu trago a reforma para o curso, que em faculdades tradicionais geralmente não trazem, a reforma foi um grito pela dignidade humana, pessoal. Ela foi um chamado para que vocês, para que nós deixássemos de tratar a doença e a gente passasse a tratar o quem? Hein, turma? Vamos parar de tratar a doença, né, Tatiane? E vamos tratar quem agora? O indivíduo agora. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Está participativo, o homem está brabo. O brabo tem nome, hein? O brabo tem nome, pessoal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos tratar o ser humano. Porque assim, ó, pessoal, anotem uma coisa que eu já pedi para vocês anotarem na primeira aula. A dependência química, conforme nós conversamos e nós conhecemos, conforme nossos estudos, né, professora Aparecida, tem cura? Dependência química tem cura? Não tem. Não. Mas Mas pode ser estagnada na sua progressão. Ela pode ser estagnada na sua progressão. Anotem isso. A dependência química não tem cura. O ser humano tem. E se eu não acreditar nisso, companheiro, não faz nenhum sentido o meu trabalho aqui. Então, dependência química não tem cura, mas o ser humano tem. Estamos juntos nessa pegada? Estamos juntos? Se a gente olhar para o nosso contexto atual hoje, desliga os microfones, por favor, pessoal. Se a gente olhar hoje para a atualidade, para o nosso contexto atual, a gente vai ver o quanto que essa luta ainda é necessária. Ainda é necessária. As formas de exclusão, turma, mudaram, né, obviamente, mas olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Ainda existem. Os muros podem ser outros, né? Podem ser sociais, podem ser emocionais, podem ser econômicos, mas eles continuam erguidos. Por isso que o nosso papel como profissionais é romper, a gente precisa romper, ver se faz sentido para vocês, com essa lógica distante, essa lógica fria, e trazer de volta o olhar humano. O cuidado genuíno, a escuta sensível, isso parte de nós. Mas aí, vejam bem, eu pedi para vocês fazerem a leitura do material, e na apostila também tem a história das drogas. Então, eu cheguei para internar com vocês, minha primeira internação, eu não sei absolutamente nada, e vocês são meus terapeutas, né? Vocês são meus terapeutas agora. Cheguei para me internar aí, Renan, com vocês agora. E aí eu pergunto, pô, vem cá, sempre usei droga, mas eu não sei o que é droga. O que são drogas, afinal? Sabe por quê, turma? Porque antes de qualquer julgamento, antes de qualquer preconceito, é preciso entender assim, ó, o que são drogas, afinal? Quem quiser levantar a mão aí e responder, apenas 2, por favor. Vamos lá? O acolhido acabou de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão facilitando uma reunião, vocês vão demorar esse tempo todo para responder para o grupo? O que são drogas, afinal? Faz sentido para vocês que está na cartilha. Drogas são substâncias que alteram o funcionamento do corpo e da mente. Faz sentido para vocês? É isso mesmo? Nós aprendemos dentro da literatura? Foi isso, pessoal? Mas será que eu, como profissional me formando, eu só vou falar isso? Que droga é só isso? Será que eu posso, né, Fernando, ir a fundo, me aprofundar um pouco mais e fazer e levar esse entendimento para o meu acolhido? Que ele altera o funcionamento do corpo e da mente? Pô, eu senti isso na pele. Agora, será que elas podem ser naturais? Podem, não podem? Desliguem os microfones. Por favor, pessoal, se eu avisar mais uma vez, com todo o respeito, com todo o carinho, se eu avisar mais uma vez, pessoal, Michel, por gentileza, se eu avisar mais uma vez sobre o microfone, eu tiro da sala. Tá bom? Falei para vocês, o contato comigo é super flexível, mas eu sou super disciplinado em sala de aula. E eu cobro.
Então, mantenha os microfones desligados. Quer levantar? Levanta a palminha da mão. Quer falar? Faz a pergunta. Levanta a palma da mão. Fechado? Muito bem. Drogas podem ser naturais, pessoal? Podem, não podem? Elas podem ser sintéticas? Podem, não podem? Hoje mesmo passou um aprendimento aí, recorde de drogas sintéticas, com um senhor com 70 anos de idade. Elas podem vir de uma planta, pessoal? Podem vir de um laboratório? Será que a droga pode vir de uma farmácia? Está lá, né? Droga. Né? Faz sentido para vocês? Tudo isso pode, pessoal? Pode, né? Então, elas podem ser chamadas de listas ou ilícitas? Podem, não pode? Elas podem ser chamadas, então, de aceitas ou proibidas? Pode. Só que, acima de tudo isso, drogas, pessoal, vamos analisar isso com calma? Está lá no material. São ferramentas humanas. E igual toda ferramenta humana, professora Socorro, elas podem ser usadas, gente, para o bem ou para o mal. E aí depende de quê, professor? Depende de como, obviamente, depende por quem e em que contexto ela está sendo usada. Faz sentido, amigos? Faz sentido? Enquanto eu dou a permissão de entrada aqui de um aluno. Faz sentido para vocês? Legal. Tudo bem. Então, faz sentido que elas podem aliviar uma dor física, por exemplo? Ou então elas podem esconder uma dor emocional? Podem, não podem? Então elas podem ser veneno? Pode. Elas podem ser remédio, pessoal? Também pode. Vejam como a gente está falando de coisas que nós sabemos. Mas a gente, né, Rodrigo, a gente não analisa isso muito. A gente não leva isso numa reunião que a gente facilita. Por quê? Porque elas podem salvar, não podem? Podem. Mas elas podem destruir também? Também podem. E tudo isso, pessoal, muitas vezes ao mesmo tempo. Por isso que falar sobre drogas não é apenas falar sobre a substância em si. A gente precisa falar sobre o sofrimento, a gente precisa falar sobre escolhas, a gente precisa falar sobre a sociedade, a gente precisa falar sobre a desigualdade, a gente precisa falar sobre abandono. Porque a droga, nós sabemos, né, o comportamento é só a ponta do iceberg, é só a cereja do bolo. Agora, com relação à droga na história, que eu pedi para vocês estudarem, quando é que tudo isso começou? Né, pessoal? Porque olha aqui, ó, existem drogas muito modernas, mas elas não são modernas. As drogas, em geral, não são modernas. Elas não nasceram, pessoal, em beco escuro, elas não nasceu em laboratório clandestino. Faz sentido para vocês que elas caminham com a humanidade, né? Desde os primeiros tempos, pessoal? Desde os primeiros tempos? Faz sentido? Socorro, Tatiane, faz sentido para vocês? Vou trazer um pouquinho de história, tá? Para o nosso curso de dependência química. Ó, para quem gosta, lá nas cavernas, os nossos ancestrais, né, pessoal, eles mastigavam as folhas da coca, por exemplo, sabe para quê? Para eles se manterem acordados. Porque eles viviam de caça, eles viviam da caçada, né? Nas aldeias, por exemplo, raízes, o que mais eu posso citar aqui? Cogumelos, eles eram usados, turma, para acessar o mundo dos espíritos. Nas guerras, por exemplo, né? O ópio ele virou produto de guerra. Né? O álcool, os opiáceos, eles eram dados, por exemplo, para os soldados que estavam feridos, para eles aguentarem a dor. Para quem assistiu Vikings, por exemplo, aí na Netflix, quem assistiu Vikings? Né? Quem assistiu Vikings aí? Quem teve a oportunidade de assistir Vikings na Netflix? Oh, legal, Cássio, legal. Lá vocês acompanharam que nos palácios, por exemplo, o vinho celebrava os deuses, né? O cannabis também conectava com o sagrado. Ou seja, pessoal, as drogas sempre foram parte da cultura. As drogas, elas sempre foram parte da fé, da medicina, da espiritualidade. E, ó, um detalhe importante, eram respeitadas, professores, como sagradas, porque exigiam sabedoria para serem usadas com equilíbrio. Olha que louco isso. O problema nunca foi a substância em si. Sabe qual foi o problema, pessoal? O problema foi o que a sociedade passou a fazer com ela. Porque a droga chegou a virar inimiga. Teve essa virada aí, né? A droga virou inimiga.
Mas quando, professor? Gente, essa virada aconteceu quando o uso que nós estamos falando aqui, o uso das drogas, ele sai desse ritual e vai para o mercado. E quando o valor simbólico, pessoal, ele é substituído pelo lucro, pelo poder, pela dominação, o que acontece geralmente? Né? Vejam bem, no século XIX, 18, 19, o ópio ele virou produto de guerra. O álcool ele foi usado para explorar escravizados, colonizados. A cocaína, pessoal, ela foi refinada para dar energia ao trabalhador que estava se sentindo cansado, exausto. E a maconha, ela foi criminalizada justamente para controlar populações pobres e populações negras. Então, vejam bem, turma, droga que antes eram parte da cura, vamos dizer assim, passaram a ser motivo de prisão e exclusão. E aí, com isso, nasce uma ideia extremamente perigosa, professores. A ideia era o seguinte, nós estamos falando de reforma. Então, a ideia era o seguinte, Michel, quem usa droga é inimigo da sociedade. Está chegando a mensagem para vocês aí? Estão me compreendendo bem? Sinaliza para mim, por favor. Se está fazendo sentido para vocês. Muito bem. Agora, essa narrativa, quem usa droga é inimigo da sociedade, criou um rótulo que nós discutimos na nossa abertura. Qual o rótulo? Qual o drogado? Qual o noiado? Lá vem o sem futuro. Né? Gente, percebe que eu acredito que muitos de nós já recebemos esse tipo de rótulo, né? Mas é um rótulo que desumaniza, tira o nosso nome, silencia toda a nossa história. Faz sentido para vocês, pessoal? Para quem passou pela escuridão das drogas, faz sentido para vocês? Consegue compreender a complexidade disso, professor Ricardo? Né? Mas houve aí um início de exclusão, né, cara? Prisões, hospícios, manicômios. A sociedade é assim, ó, pessoal, a sociedade com medo do que ela não entendia naquela época, sabe o que elas fizeram? Criaram muros. Então, assim, ó, professora Socorro, Tatiane, quem era diferente? Né? Quem é que sofria, por exemplo? Quem era pobre, quem era negro, quem era dependente químico, quem era louco? Esses caras eram trancados. Pessoal, vou repetir a palavra. Trancados. Trancados. Nasciam os manicômios. E com eles, Tatiana, um modelo de cuidado, né, obviamente, entre aspas, que era muito mais próximo da tortura do que da terapia. A gente vai entender isso. Tá? O que não se curava, o que não se tratava, sabe o que eles faziam? Escondiam. O que não se explicava, pessoal, se amarrava. Aquele que não se encaixava, ele era excluído. E entre os que mais sofreram com isso aí, estavam justamente os dependentes químicos. Pessoas que usavam drogas, turma, não eram vistas como doentes, não eram vistos como seres humanos, eles eram tratados como casos perdidos, como perigos ambulantes. Imagina isso. Imagina isso. E claro, que eu vou falar aqui bem rapidamente resumido, mas na próxima aula, Ana, a gente vai falar exclusivamente sobre a colônia de Barbacena, mas assim, ó, a colônia de Barbacena é o horror que nós não podemos esquecer. Me responde, alunos, por favor, professores, terapeutas, quem conhece a história da colônia de Barbacena? Uau! Tem atividade, obrigado, Darlan, tem atividade, e o senhor conhece, né, seu Ricardo? Muito legal. Tem atividade, hoje eu vou falar rapidamente sobre a colônia, mas na próxima aula vai ser exclusivo sobre a colônia, beleza? Para vocês entenderem de onde nós viemos, tá bom? E por que se fala tanto em tratamento humanizado? Mas a colônia foi um horror que a gente não pode esquecer. O maior símbolo de exclusão foi a colônia de Barbacena. Para quem não sabe, a colônia de Barbacena é em Minas Gerais, tá, pessoal? Nas décadas de 30 e 80, ó, vai uma pancada no coração de vocês aí, que trabalham com simplicidade, com humanidade, que tratam o outro com respeito, lá vai a primeira pancada no coração de vocês. Na década de 30 e 80, mais 60
60 pessoas, perdão, 60 mil pessoas morreram dentro da colônia. Gente, eu estou falando de 60 mil pessoas, Dário. 60 mil, pessoal da Fênix, Fernando, 60 mil pessoas, Tatiana. E não é apenas pessoas diagnosticadas com transtorno mental, não. Era usuário de álcool, usuário de droga, era grávidas solteiras, imagina isso. Eram negros, eram homossexuais, eram analfabetos, eram pobres, ou seja, a colônia era o destino de quem incomodava, Tatiana. Era o castigo para quem não se encaixava, sabe onde? No que a sociedade queria ver. Então lá, eu vou passar essa aula, na próxima aula a gente vai falar sobre a colônia, muito detalhadamente. Lá as pessoas, elas não eram acolhidas, elas eram amontoadas igual animal. Eu não estou falando aqui de uma história fictícia não, tá, pessoal? Eu estou falando de uma história que existiu e vocês vão assistir o documentário e fazer o exercício. Tá? As pessoas tomavam banho frio em grupo. Eu estou falando de Barbacena, como fica no alto, o frio lá era gritante. Recebiam choques elétricos como punição. Os caras morriam de fome, morriam de frio, morriam de abandono. E ao lado da colônia, nas fotos, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tinha um cemitério acoplado, pessoal. Imagina isso. As pessoas eram enterradas como indigentes. Sem nome, professor Socorro. Sem história, Tatiana. Sem despedida, professores. Então, assim, ó, dá para tirar uma conclusão que Barbacena não foi só um hospital? Faz sentido para vocês que ela foi um campo de extermínio da dignidade humana? 60 mil pessoas. Um campo de extermínio. E o mais cruel, sabe o que é, pessoal? É porque isso aconteceu dentro de um sistema que estava falando assim, ó, nós estamos cuidando. Uau, todo mundo me olhando impactado. Não, abre o microfone, respira um pouquinho, dá uma boa noite aí, de novo aí. Vamos respirar. Boa noite. Meu professor, eu queria só fazer um parênteses, né? Viu? Eu queria só fazer um parênteses, porque essa colônia de Barbacena foi fundada dia 12 de outubro de 1903, né? Ela recebeu o epíteto de cidade de louco, né? Há um tempo atrás eu andei pesquisando, entendeu? Exatamente, eu andei professor. Pesquisando. Boa noite, filho. Exatamente isso, Michel. Exatamente isso, professor. Muito obrigado. Exatamente isso. Agora, essa dor... Pessoal, liga os microfones, por favor. Essa dor virou grito, pessoal. Quando eu falo que essa dor virou grito, nós estamos falando do nascimento da reforma psiquiátrica. O silêncio começou a se romper, né, Tatiana, vamos dizer assim. Porque nos anos 70, professor Michel, nos anos 70 e 80, alguns profissionais como psiquiatras, psicólogos, né, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, eles começaram a dizer assim, pessoal, gente, vem cá, isso aí não é cuidado, não. Isso aí é tortura. Pois não. Seu professor, um filme que retrata muito bem isso aí é o Bicho de Sete Cabeças, né? Fala um pouco da realidade, né? Tem, mas o que vocês vão fazer... Pés, né? Só que é o seguinte, o que vocês vão assistir é a realidade de tudo que nós estamos conversando aqui, é um documentário real, o que vocês vão assistir como atividade, tá bom? Muito mais pesado que o Bicho de Sete Cabeças, porque é real. Mas aí, pessoal, começou a surgir alguns movimentos de resistência. Para quem não sabe, professor Michel, lá na Itália, se eu não me engano, a cidade chama Trieste. Se eu não me engano. Bom, de italiano eu não sei nada, né? Mas de lá veio para o Brasil. E aqui os gritos desses caras foram excluídos, professora Tatiana, professora Socorro, começaram a ecoar. As famílias começaram a exigir respostas. Os pacientes estavam começando a lutar por voz. Os profissionais que tinham ali começaram a pedir uma nova forma de cuidar, e aí nasceu a reforma psiquiátrica brasileira. Que começou, pessoal, com pequenos atos, assim, pequenos, mas corajosos demais, cara. Sabe o que, por exemplo? Tirar a grade da janela. Imagina isso hoje, tirar as grades da janela. Ou então, sei lá, reduzir as internações que não são necessárias, né, professor Michel? Quantas pessoas, sem precisar de tratamento, foram mandadas para lá? E outra, tratar com escuta, tratar com acolhimento, tratar com dignidade. Precisamos criar espaços de convivência, de trabalho, de liberdade. Olha,
acerca disso vieram o quê? Vieram os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, vieram o pessoal que atende consultório, vieram os projetos de redução de danos, vieram as comunidades terapêuticas éticas, né? Vieram as residências assistidas, ou seja, pessoal, a ideia era simples, mas era muito radical. Cuidar, sim, prender nunca mais. Só que eu vou jogar mais uma pancada no coração, no nosso coração, né? Vamos lá. A luta ainda continua, sabe por quê, professores? Porque o estigma, Michel, ainda persiste. Porque apesar dos avanços, professores, ainda hoje a gente está vendo aí, ó, tem jovem morrendo por overdose sem nunca, professora Socorro, ter recebido um abraço. Tem família aí que está escondendo o seu ente querido, esconde o filho, sabe por quê? Porque o filho usa droga demais. Tem moradores de rua, igual a gente discutiu na abertura, sendo tratado de lixo. Mas tem uma mãe que chama esse cara de filho. E está no portão uma hora dessa esperando ele. Está no portão a essa hora enquanto nós estamos estudando. Tem políticas públicas e hoje, me desculpe, mas eu falo rasgado mesmo, que está punindo muito mais do que acolhendo. E profissionais sobrecarregados, despreparados, sem apoio, sem estrutura, né? Vem cá, me responde uma coisa, eu tenho certeza, assim como eu, vocês conhecem. Quantos profissionais vocês conhecem que saem de folga cansado e volta recaído? Quantos vocês conhecem ou já ouviram falar? Sinaliza para mim quantos. Né, Darlan? Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Né? Tem alguém querendo falar? Dário, você está querendo falar? Pode falar. E qual é a porcentagem de quanto tempo um coordenador ele consegue ficar limpo? Ah, cara, Porque na grande maioria dos coordenadores da comunidade que eu passei, eles não ficam mais do que sai uma, duas, na terceira já recai. Não, aí eu não posso falar por eles. Aí é um trabalho, toda a equipe dessa unidade tem que pegar esse cara e tratar ele. Nós todos, assim, ó, dependência química, a gente fala de uma forma geral, mas cada um de vocês aí tem uma história, né? Tem que pegar esse cara e ver o que está acontecendo, o que é, carga horária está pesada demais, é escala 10x4, porque escala 10x4, irmão, isso eu estou falando para o Dário aqui, só um parênteses, tá, pessoal? Escala 10x4 é a que mais tem, e é a que mais mata terapeuta, né? Porque, ó, do primeiro ao quinto dia, pô, vai legal, não vai? Minhas reuniões são produtivas, né? Eu tô ali na pegada. Do sexto dia para frente, eu tô arrastando corrente, meu irmão. Eu tô arrastando corrente, porque eu tô cansado. Mas vamos lá. Dário, obrigado aí, tá? Entendeu? Então, pessoal, Obrigado, o preconceito doutor. contra quem usa droga... Tamo junto. O preconceito contra quem usa droga, infelizmente, ainda é gigante. E a dor que vem junto com o uso, né, gente? O uso já é problemático. Muitas vezes, esse comportamento, ele é mais invisível do que a própria droga. E nós, e vocês, profissionais, onde é que nós entramos nisso tudo? Né? Nós que estamos aqui nos preparando, porque eu também estou me formando junto com vocês, a gente está estudando dependência química, gente, não é qualquer profissional, não. Vocês não são qualquer profissional, não. Vocês escolheram, ou estão escolhendo, entrar no território mais ferido da alma humana, cara. Vocês estão escolhendo caminhar ao lado de quem foi escolhido. Eu estou ouvindo vocês dizer assim, ó, eu não tenho medo da sua dor, eu estou aqui para escutar. Se vocês chegarem a falar isso para um acolhido de vocês, anotem, isso é sagrado, isso é revolucionário, meu irmão, isso é humano. E aí, vocês têm todo o meu respeito. Porque o nosso trabalho, a gente sabe, discutimos, não é salvar ninguém. Mas a gente precisa cuidar para que essa pessoa que está ali na nossa frente possa se reencontrar com a própria vida. Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Nós até comentamos, tem muitos profissionais que aparecem aqui no curso pousando de Salvador. Pousando de Salvador, professora Aparecida. E o que a história das drogas nos ensina sobre a alma humana? Porque cada pessoa que vai chegar até vocês, até a mim, até qualquer um de vocês aí, profissionais, com um histórico de uso abusivo de droga, de substância, podem ter certeza, ele vai trazer e ele vai chegar muito mais do que o problema químico.
Porque ele vai trazer uma infância que talvez foi marcada pela violência, não é? Faz sentido, não? Ele vai trazer uma adolescência que não teve afeto, vida sem lugar. Né? Ali é uma alma em busca de sentido. Faz sentido para vocês também? Porque as drogas entram como muletas, entram como escudos, como fugas, né? Como gritos por socorro. E por isso, pessoal, isso é importante. Por isso, jamais a gente pode olhar para a substância antes de olhar para a história. Vou repetir. Nunca a gente pode olhar para a substância, para a droga, antes de olhar para a história. Porque a verdadeira pergunta não é assim, ó, o que essa pessoa usou? Professor, Só um minuto, assim, ó. só um minuto. Levanta a mãozinha aí no aplicativo, tá? Por gentileza. O que essa pessoa usou? Essa não é a pergunta. Aliás, é uma pergunta desrespeitosa. Mas a pergunta ideal é, o que usaram contra essa pessoa para que ela precisasse fugir dela mesma? Muda? Você acha que muda? A forma como a gente pergunta, muda, pessoal? Obrigado, Darlon. Michel, pode falar. Porque eu vejo assim, em cima do que o senhor está falando, professor, é muito fácil você tirar um indivíduo da rua, mas o mais difícil é você tirar a rua do indivíduo, entendeu? É isso. Ele já vem com todos os estigmas, ele já vem com todos os rastros da adicção ativa. Ainda chega na unidade, não é acolhido, né, Michel? Não é acolhido. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é a nossa promessa, a promessa silenciosa de quem cuida. Né? Hoje, talvez, aí, ó, veja bem, a gente está aqui estudando. Né? Daqui a pouco, a gente está prestes a se formar. Ou talvez você já seja um terapeuta, já está atuando, seja como for, cada um de vocês está carregando uma missão que o mundo precisa desesperadamente, pessoal, que é humanizar o cuidado. Quantas notícias vocês estão vendo aí nas mídias aparecendo, de gente morrendo dentro de clínica, morrendo no resgate, morrendo na internação involuntária, o cara chega para ser internado, o profissional mal preparado, né, Odário? Desculpa. Chega lá, ô Socorro, chega lá, Aparecida, chega lá, Rodrigo, taca um Danone de remédio goela abaixo desse cara, taca ele dentro de um quarto escuro, acolhido, e fala que é para ele descansar. Isso é acolhimento? Ou isso é Barbacena funcionando aí meio camuflado? Entenderam onde eu quero chegar, pessoal? É assim que você queria ver o seu irmão sendo acolhido, a sua irmã sendo acolhida, o seu filho sendo acolhido? Tacando, vai matar esse cara, hein? Vai matar esse cara, como já aconteceu. Agora, para isso, para a gente trabalhar, humanizar o cuidado, você precisa fazer, talvez, dentro de vocês aí, uma promessa silenciosa como eu fiz. Eu vou falar aqui, ó, eu prometo não repetir as violências que a sociedade já cometeu contra quem sofre. Eu prometo. Eu prometo lembrar que cada história, professores, cada história ela é única. Vai estar todo mundo na comunidade, mas cada um dos meus acolhidos tem uma história. Eu vou escutar, professora Tatiana, antes de medicar. Eu vou tratar, e eu prometo isso, com amor, antes de tratar com a técnica. Enquanto eu estiver por perto, meu irmão, ninguém vai ser chamado de caso perdido. Ninguém. Estamos juntos nessa ou não? Estamos juntos, pessoal? Faz sentido para vocês, não? Muito bem. Essa é a nossa história. Essa é a nossa luta, né, Michel? Esse é o nosso chamado, pessoal. Cuidar, mas cuidar com verdade. Olha, hoje é o primeiro dia oficial de curso. Olha o impacto. Imagina o que está vindo por aí pela frente. Então, vamos acolher com consciência. E muito mais permitir que a dor humana seja tratada como um crime, cara. Nunca mais. Faz sentido, pessoal? Porque a reforma psiquiátrica no Brasil, para quem não sabe, está lá na apostila, está no material, é a Lei 10.216. É uma caminhada de dor, pessoal. Ela foi uma caminhada de coragem, ela foi uma caminhada de esperança. Né? É o valor da vida humana. Imagine por um instante, o que significa viver em sofrimento psíquico profundo. Gente, isso não é só tristeza, não é só uma angústia, é uma batalha
dentro da mente da pessoa, que muitas vezes ninguém vê, mas que consome a vida dessa pessoa. Agora pense acerca de tudo que nós conversamos aqui, no que a sociedade, durante séculos, né, Michel, fez com pessoas que viviam essa dor, cara. Essas pessoas, gente, foram afastadas, elas foram trancadas, elas foram esquecidas, elas foram tratadas não como seres humanos em sofrimento, mas como problemas a serem escondidos, como se a loucura, sabe, turma, fosse uma mancha a ser isolada do convívio social. Imagina isso. E aqui está uma reflexão para nós. Olha aqui, pessoal, quantas vezes nas nossas vidas, nosso dia a dia, como profissional, a gente não faz o mesmo. Claro que em escala menor, né? Claro que em escala menor. Quantas vezes cabe essa reflexão aí para nós, tá? Deixa eu ver o que colocar. Quem quer falar? Michel, de novo? Pode falar, Michel? Tá. Eu concordo, né? Em cima da Lei 10.216 de 2001, né? Substitui, né? O modelo asilar, né? Onde os direitos humanos tiveram uma influência muito grande, né? Um papel fundamental, que hoje, né? Foi substituído pelo CAPS. Mas eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Você acha que o CAPS é um método eficaz? Porque o CAPS ele trabalha com redução de danos, entendeu? Totalmente eficaz, meu irmão. Vou mais longe. O melhor sistema de saúde do mundo é o Brasil. Sabe o que falta para nós? Gestão. É o melhor sistema, o sistema único de saúde, que atinge a qualquer pessoa. O que falta é a gestão. Tem CAPS, por exemplo, numa cidade aqui, Michel, a cidade a menos de 10 quilômetros aqui, o CAPS funciona perfeitamente. Agora, a 25 quilômetros daqui, o CAPS está caindo aos pedaços. Tudo isso é gestão, pessoal. Tudo isso é gestão. Mas professor, assim, o CAPS que ele cuida da questão psicossocial, não da redução de danos, você concorda? Porque existem CAPS que tratam da redução de danos. Peraí, vamos lá. Nós estamos misturando as coisas. Nós estamos falando da reforma e estamos falando do CAPS. Vamos falar do CAPS. Sim. O CAPS trata a redução de danos? Trata. Quem é da Irmandade, por exemplo, concorda com a redução de danos? Não concorda. Por quê? Porque a abstinência é zero, né? Agora, eu, como profissional, eu vou fechar o olho para aquele cara lá que trabalha com a redução de danos? Não vou, cara. Não. Sabe por quê? Não. Só um minutinho, Michel. Só um minutinho. Sabe por que eu não vou? Porque hoje o entendimento sobre redução de danos está errado, está mal compreendido. Gente, a pegada da redução de danos é para a gente trazer futuramente essa pessoa para abstinência zero também. Não é simplesmente dar um banho, dar uma comida, dar uma seringa, né? Dar um cachimbo novo. Não é isso. É isso que eu queria que você me explicasse, entendeu? É o que eu queria que você me explicasse, essa dúvida, entendeu? Porque tem muita gente que deturpa esse lance da redução de danos, né? Isso, deturpa, Michel. Você está correto. O profissional deturpa hoje, ele acha que é simplesmente facilitar o uso da pessoa, né? Redução de danos. Não, a intenção da redução de danos é futuramente trazer ele para a abstinência zero. Porque vê se faz sentido, pessoal. O cara começa a tomar um banho, o cara começa a ir no CAPS, o cara começa a ser acolhido, o cara começa a se olhar no espelho, ele se vê melhor, se sente melhor, ele vai tentar, pelo menos, não vai? Ele está tendo uma oportunidade, um direcionamento, não está, pessoal? Mas, enfim, não é um assunto para agora. Alexandre? Boa noite. Boa noite. Que aula rica, hein, gente? Que aula espetacular. Parabéns aí, professor. Aprendendo eu com vocês estava também. estudando hoje o material que foi disponibilizado e analisando a riqueza e os benefícios da reforma psiquiátrica. Eu quero falar de forma mais ampla sobre saúde mental, né? Eu percebo, eu tenho a oportunidade de falar com algumas pessoas e eu falo para elas, cara, como é que mudou hoje o paradigma, né? A forma de enxergar. Por exemplo, antigamente você falava que ia fazer uma terapia, que ia procurar um psiquiatra, era um preconceito muito grande, o pessoal achava que você era maluco, né? A gente sabe disso, quer ver se, né? E hoje, eu estava pensando com uma pessoa, gente, hoje é chique. Quando você fala, caramba, eu tenho um terapeuta, eu faço terapia. Isso parece que hoje virou status, é chique.
Então, a gente vê que, graças à reforma psiquiátrica, até a questão de olhar a saúde mental de uma forma global e holística, geral, mudou muito. Então, nós, como profissionais que iremos atuar na dependência química, já vamos pegar, na verdade, machada já pavimentada, graças à reforma também a reforma ai, meu Deus, a reforma da lei psiquiátrica, né? Então, essa era a minha contribuição que eu queria deixar. Obrigado. Bom, muito obrigado. Uma coisa que você fez, já, pessoal, me dá só um tempinho, senão quebra o meu raciocínio acerca do que o pessoal trouxe agora. Perdão, professor, deixa eu ver seu nome aqui, que está aparecendo de forma diferente aqui para mim. Alexandre, né? Pronto. Então, assim, ó, você lembra que eu acabei de falar? Gente, quantas vezes, isso a gente precisa se perceber. Quantas vezes a gente não faz isso ainda hoje, viu, Alexandre? Mas lembra, em escala menor. Porque, assim, ó, quando a gente não compreende alguém, quando eu estou julgando antes de escutar, quando eu estou afastando aquilo que me incomoda ao invés de acolher, o pessoal, é barbacena. É barbacena de novo. Só um minutinho, tem o pessoal querendo entrar aqui agora. É barbacena de novo. Cristiano, já passo aí, tá? Só um minutinho. João também. A história da reforma psiquiátrica no Brasil, ela é antes de qualquer coisa, viu, Alexandre? A história de uma luta para transformar essa lógica aí. É a luta de profissionais, de familiares, foi de pacientes, teve movimentos sociais, teve um movimento político que ousaram a dizer assim, ó, basta de exclusão, cara. O cuidado precisa ser humanizado. O tratamento deve ser humanizado. E eu vou falar uma coisa para vocês. A FENATED traz desse curso e a gente não abre mão disso. Ô, Cristiano, desculpa, viu? Pode falar, querido. Boa noite, professor. Boa noite. Voltando para recapitular um pouco como o senhor estava falando ali sobre comunidade terapêutica, né? Eu acredito muito também, né, que essas pessoas que estão, né, esquecidas dentro de uma comunidade terapêutica, muitas dessas pessoas também, né, têm até medo de sair de dentro da comunidade, né, até entanto, né, pela sociedade, né, e medo de acabar tendo uma recaída, né, e muitos dessas pessoas, muitos desses criticam, né, e ainda ficam falando que se torna um rato de fazenda, um rato de laboratório, né, é bem importante essa parte também, né, eu acredito. Sim. Só que assim, ó, professor, eu penso de uma forma que existe um prazo ideal específico estipulado para o tratamento dentro da unidade, né? O ser humano ele precisa voltar a funcionar, né? Eles precisam reencontrar o equilíbrio, mas para isso eles vão encontrar esse equilíbrio deles se baseando no exemplo de vocês, né? Se baseando no equilíbrio de vocês como profissional, né? A reforma, o Brasil dos manicômios, pessoal, se hoje a gente já enfrenta dificuldades, preconceito, falta de recurso na saúde mental, igual o companheiro trouxe ali, imagina como era lá durante o século XX, o século XIX. Porque durante boa parte do século XX, por exemplo, o modelo de tratamento era hospitalocêntrico, né? Ou seja, o que isso quer dizer, professor? A pessoa em sofrimento mental, ela era encaminhada quase sempre para um hospital psiquiátrico, que a gente conhece popularmente chamado de manicômio, né? E esses lugares, em vez de oferecer cuidado, pessoal, se tornavam depósitos humanos. Muitos internos passavam, veja bem, gente, décadas trancados. Alguns nunca mais saíram de lá. Alguns morriam dentro de lá sem nunca mais voltar para casa. Olha como isso é sério. Ô, Cássio, perdão, meu irmão. Perdão, eu vou no meu raciocínio aqui e esqueço. Pode falar, querido, perdão. Então, boa noite aí, professores. Boa noite, querido. Eu sou Cássio, sou um adicto, estou falando aqui de Recife, Pernambuco, mais especificamente de Aldeia. Estou trabalhando como monitor aqui na unidade. Só que, professor, minha dúvida é o seguinte: tratamento humanizado, né? Aqui, na região, aqui tem várias clínicas. Eu já fui internado em algumas. Porém,
ao meu ver, 70% das unidades CTs que tem aqui, a parte humanizada é só na teórica. Porque eu já presenciei, já fui vítima, como, por exemplo, de agressão, né? De ficar contido 10, 15 dias dentro de uma enfermaria, de tomar medicação para ficar dopado, por causa do Olha risco aí, de fuga. olha o que o companheiro está trazendo. Desculpa te interromper, Cássio, mas olha o que o companheiro está trazendo. Isso existe, pessoal. Isso aí é Barbacena disfarçado de novo. Tá entendendo, professor? Aí, assim, aonde eu tô, graças a Deus, assim, é humanizado, não tem esse tipo de conduta, né? Mas eu sei outras clínicas que têm, né? Inclusive, também trazendo o assunto que o Michel falou do CAPS, aqui em Recife, o CAPS, ele trabalha com redução de danos. Eu fui no CAPS do meu bairro e a mulher disse, ó, para de usar tal substância, usa o cannabis, não vai te trazer tanto problema. Só que, no dia que eu fui, eu presenciei dependentes químicos na ativa, indo lá para ser atendido, só para ter um banho, uma comida e pegar o dinheiro da passagem para ele fazer o uso, professor. Bom, mas acontece, né? Quando a gente ora dessa forma que você está trazendo, obrigado, posso ligar o microfone. Quando a gente ora dessa forma e toma essa decisão, antes de analisar toda a história, a gente está agindo igual o pessoal de Barbacena. Entende, pessoal? Porque existe esse público. Vai chegar um pessoal ali, vocês vai sentar na sua frente, vocês acham que eles vão chegar cheios de aceitação? Vão chegar rendidos já, aceitando o tratamento? Os caras vão chegar aí, cara, até xingando vocês às vezes. Mas isso a gente vai entender melhor, porque tem muito assunto relacionado a isso para a gente discutir. Porque ali, pessoal, a loucura, ela deixava de ser viu, turma? Uma expressão da humanidade, vamos dizer assim, e se tornava um estigma. E esse estigma faz sentido o que o senhor está falando, porque até hoje é um estigma eterno, pessoal. Tem relatos impressionantes. Hospitais superlotados, tem ou não tem? Tem pessoas vivendo em condições insalubres, sem atendimento adequado, sem higiene, sem direitos. E ali, cara, ali a identidade do acolhido, do paciente, né, desaparecia. Deixava de ser, por exemplo, a Maria, a filha do fulano de tal, né? Ou então a mãe de ciclano, e ela passava a ser apenas assim, ó, a louca do quarto tal. O companheiro falou da loucura, né? A louca do quarto tal. Ou então o perigoso da ala tal. Vamos refletir. Gente, o que dói mais? A doença em si ou o abandono que ela provoca quando a sociedade deixa de enxergar o ser humano por trás da dor? Eu falei no início da primeira aula que a gente ia ser confrontado a rever, inclusive, os nossos conceitos, cara. Os nossos conceitos. Oi, Michel. O senhor já ouviu falar no Cratóide, professor? Já. Hoje é o Remar, né? Eu já remar. Então, é um depósito de gente, concorda? É esse Barbacena que o senhor está falando. Porque eu trabalho, não, eu acolho pessoas de rua, situações de rua, entendeu? Dentro da Cracolândia, da Praça da Sé, vamos lá, do Parque Dom Pedro, entendeu? Então, isso que o senhor está falando, eu trato tete a tete, entendeu? Essa situação dessa pessoa crítica, esse estado crítico. E, para mim, funciona assim aqui, na dor é lá na rua, para dentro do portão é no amor, entendeu? Tudo bem. E antes de eu ou tentar medicar ou internalizar, primeiro eu vou procurar entender a pessoa. Porque eu vejo assim, ó, não sei se vocês concordam, cada irmão que chega dentro de uma comunidade é como se fosse Jesus, entendeu? Eu vejo assim. Essa é a minha concepção. O manicômio é assim, ó, muito mais do que uma instituição médica, ele é um reflexo de uma cultura de exclusão. Faz sentido para vocês? Era a forma que a sociedade tinha de dizer assim, ó, eu não sei lidar com você, então a gente vai esconder você de nós mesmos. Olha só que loucura isso. É por isso que veio o surgimento da reforma psiquiátrica. A semente da mudança, pessoal. Muita coisa ainda precisa mudar, mas na década de 70, em plena ditadura militar,
E aí começavam a surgir aqui no Brasil os movimentos que questionavam esse modelo, né? Profissionais de saúde, estudantes, a própria família de pacientes, até alguns gestores também, gestores públicos, eles começaram a se levantar, a levantar uma bandeira dizendo assim, ó, é preciso mudar. E eu, pessoal, particularmente falando aqui, abrindo parênteses, eu estou com essa bandeira levantada até hoje. Porque eu não admito ver um cara apanhando dentro de clínica. Eu não admito ver um cara morrendo dentro da clínica. Ou maus tratos, ou por um profissional despreparado. Percebe que esse movimento ele não nasceu isolado, né? Porque no mundo já havia experiências diferentes. Eu citei para vocês o exemplo da Itália, na Itália, por exemplo, né? A luta contra os manicômios, perdão, o cara defendendo que o cuidado deveria acontecer em liberdade ou dentro de uma comunidade, e essa ideia ganhou força. Ninguém pode ser privado do direito de viver em sociedade apenas porque sofre de um transtorno mental, pessoal. Então, o Brasil ele começou a se inspirar nessa experiência, mas aqui a luta ainda foi muito mais complexa, porque o país vivia, imagina, um regime autoritário. Questionar estruturas era perigoso, pessoal. Olha os filmes que estão acontecendo aí, né? Só para a gente relembrar. Perdão. Mesmo assim, a semente foi plantada. Na década de 80, não veio a redemocratização? E esse movimento também ganhou força. O Sistema Único de Saúde, que a gente falou agora, a ideia de saúde como direito de todos e dever do Estado, tudo isso foi fundamental. O que falha hoje, companheiros, não é o nosso sistema, é a gestão do nosso sistema. Então, olha só, veja bem, o paciente era apenas objeto de tratamento, agora ele passa a ser objeto de direitos. Alguém que pode falar por ele mesmo, alguém que precisa ser ouvido, aliás, deve ser ouvido. Tá? Pessoal, faz sentido para vocês? Hein? Faz sentido? Na próxima aula, de terça-feira, né? É terça-feira, próxima aula. Eu quero sentar com vocês antes de passar atividades e eu quero contar a história da colônia de Barbacena para vocês. Fechado? Eu quero contar essa história porque isso serve para nós, é um espelho para todos nós. E é claro que aí vem depois aulas com mais técnica, mais ciência, que vai exigir um pouco mais de estudo. Mas a gente não pode entrar nas técnicas, né? Não pode entrar nos atendimentos sem antes a gente compreender o que foi isso. Foi daí que a gente saiu. Beleza, turma? Tudo bem assim? Compreendido? Ó, queria agradecer as contribuições de todos vocês. Maravilhoso. Mesmo que a gente erre na contribuição, cara, se você tá... Eu acho massa quando o cara levanta a mão, quer responder uma pergunta, sabe? Mesmo com dúvida. Isso é revolucionário, meu irmão. Não tá vendo o passo lá na frente, mas eu vou assim mesmo, que eu quero coragem. Ó, onde é, Aparecida? A cidade da senhora? Pode ligar o microfone. Isso. Em São João del Rei. Ah, São João del Rei, perto. São João del Rei, frio também, né? Barbacena é bem pertinho aqui, é 40 minutos Então, de carro. Então, a senhora chegou a conhecer a colônia, não? Eu não cheguei a conhecer, mas a irmã de criação do meu esposo, ela morreu lá. Então, o meu cunhado que levava, que cuidava dela lá, eu tive vontade de vê-la e ele não deixou. Ele falou, não, você vai ficar traumatizada, deixa. Só ele ia, resolvia tudo. Mas dizem, né? Não vi, mas que é uma coisa assim traumática, sabe? E conheço também o filho de uma amiga que também morreu lá, desse jeito mesmo. É uma Por coisa isso que eu muito não triste. vou mandar, eu tenho o documentário aqui já pronto para mandar para vocês, não vou mandar para vocês assistirem no final de semana, porque nós precisamos conversar sobre a colônia na terça-feira. Aí depois eu mando a atividade para vocês. Tudo bem assim? Combinado, pessoal? Oi, Socorro, pode falar. Cadê o outro? O Oi, eu só acelerado? tenho que agradecer. Eu Esse amei aí? a palestra, O tá? acelerado. Foi ótimo. Socorro falar. Gostei muito. Eu sou aqui de Manaus, viu? E eu... Manaus, Manaus, Amazonas. que legal, hein?
entendeu? Aí Que eu legal. gostei muito, já vi falar sobre você bastante, porque eu ajudo Obrigado, muita gente, sabe, com problemas assim, sempre conversei muito com as pessoas, venho na minha casa, tudinho. Aí eu quero, assim, Eu tive um filho internado, e aí eu conversei com muitas pessoas, eu conheci o pastor, que é o dono dessa clínica, a HP, sim. entendeu? Aí ele me mandou que eu conversasse com você para... Ele falou, dona Socorro, converse com o rapaz, faça esse curso para a senhora ajudar mais pessoas, entendeu? E eu amei, viu? A primeira Que palestra legal. com você foi ótimo, viu? Tá bom? Amém. Muito Tenham obrigada, os viu? E professores. amém para todos Obrigado, nós aí, professores. tá? Que estamos se esforçando, tá bom? Obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Gente, o mérito, eu estou aqui como uma ferramenta, né? E aprendiz também, né, gente? Mas o mérito é todo de vocês. Imagina, né, cara? Véspera de feriado, nós estamos com 23 pessoas, muito mais de 23, tem pessoas aí assistindo em grupo, né, Michel? Mas, cara, enquanto a gente está aqui aprendendo, tendo a oportunidade de debater democraticamente, com todo o respeito, sobre dependência química e saúde mental, imagina, dentro de um quarto de uma mansão, ou então no beco da favela ali do lado, tem alguém se matando agora. Tem ou não tem? Lentamente. Né? Pessoal da CT Malvesa. Boa noite, tudo bem? Bom, professor. Eu, Tudo Rafael, mais bom? uma vítima de recuperação da CT Malverde aqui. Parabéns aí pelo Fala, Rafa. profissionalismo do senhor aí. E a todos que estão acompanhando aí, né? Vai aprendendo um pouquinho com cada um. E o pouco que eu tenho aprendido aí, escutado aí, eu tenho colocado em prática, eu trabalho que ajuda aqui na equipe, né? No trabalho. No GAP. Então, eu escuto aqui, e quando é pela manhã, eu tenho colocado em prática. Então, tem funcionado aqui. Tipo, quando chega um acolhido aqui, eu recebo ele com maior amor, maior carinho, de coração, de alma mesmo. E daqui a pouco, esse acolhido, ele fica me chamando toda hora, porque tudo que ele quer, ele me chama. Porque eu acho que é devido ao tratamento, que é a forma que recebemos ele, né? Então, parabéns pelo profissionalismo do senhor aí, por ensinar aí com tanta clareza aí. Aí, nós temos colocado em prática, tem dado Obrigado, certo. professor. Obrigado. Dá um abraço aí no Valdir, na Mari, dá um abraço aí no Heraldo, tá? São Ele parceiros está aqui na nossos há muito Adriana tempo. aqui. Professora Aparecida, Rodrigo, Darlan, Adriana, professora Ana Cláudia. Oi, pode falar? o meu esposo é terapeuta de dependência química, né? Então, ele adquiriu a diabetes e foi fazer o tratamento. E a médica falou, que era emocional, mas assim que ele aposentasse, ia melhorar. Por quê? Porque quando chega uma pessoa na clínica, ele se entrega muito, então é como se ele estivesse vendo ele. Cada pessoa que ele recebe é como se ele estivesse recebendo ele. Então ele faz o melhor, porque ele está fazendo o melhor para ele mesmo, sabe? Muito Mas bem. só que ele aposentou e continua trabalhando e continua fazendo tratamento da diabetes, e graças a Deus, né, regularizado, mas é porque quem trabalha nessa área se vê no outro. Certamente isso vai acontecer inevitavelmente, se vê no outro, Vai. porque já passou Mas, por isso e mas sabe o que também, é que o outro professor, está passando quando está chegando, né? mas isso também tem um risco, tá? Claro que eu não vou comentar agora, nós vamos comentar na disciplina mais para frente. Existe um risco nisso, porque a gente precisa tratar com muito amor, mas a gente também precisa impor limites. Limites respeitosos, obviamente, né? Mas isso é assunto para uma outra aula, tá bom, pessoal? Gente, queria agradecer a Obrigada. presença de todos vocês. Eu que agradeço, professora. Imagina. Quando eu for conhecer Barbacena, porque eu não conheço, né? É um dos meus objetivos como terapeuta. Eu quero fazer uma visita, por que não a gente tomar um café junto e lá fazer essa visita junto, né, professora Aparecida? Né? Vamos Pode, fazer a visita lá pode. né, junto. Pode ser, com Pessoal, certeza. Com certeza, tá bom. sim, vai ser bem recebido. Minas, né? Então prepara o cafezinho e o pão de queijo, viu? Que eu gosto demais da conta. Aqui não falta pão de queijo, não falta broa, café. Você sabe que mineiro é assim, desse jeito mesmo. Então tá bom. Gente,
Tem outros professores que vão dar aulas com vocês, eles gostam de utilizar os slides, são aulas mais longas, eu não estico a aula, tá? Porque chega um determinado momento que a gente não consegue mais assimilar o determinado conteúdo, principalmente quando ele é complexo, quando o assunto é complexo, e esse assunto ele é complexo, né? Então, minhas aulas são rápidas, para não se tornarem cansativas, para vocês assistirem de novo amanhã, porque amanhã eu já vou estar liberando de novo, né? Qualquer dúvida, pessoal, podem me chamar no WhatsApp, Adriano, fiquei com dúvida naquele negócio, podem me chamar. Tá bom? A gente vai se encontrar, a aula é comigo novamente na terça-feira. Fechados? Combinados, pessoal? Combinados? Combinados? Falou, Beleza. professor. Obrigadão. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu, Obrigada, professor. Muito obrigada. Valeu. Boa noite, amém. Serenidade. Obrigado, pessoal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Parabéns a todos. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Amém. Um forte abraço. Boa noite a todos. Vou guardar.